Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, a emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, nessa sexta-feira. O programa Opinião está começando aqui, nesse instante, vai até às 8h30. Hoje a gente convidou o deputado federal José Medeiros, que confirmou a presença, acabei de falar aqui com ele por telefones, que está chegando daqui a pouquinho, portanto, o Medeiros vai estar conversando conosco no programa Opinião ao vivo. Eu quero fazer só antes bem no começo do programa, fazer uma observação que a gente tem convidado todos os políticos, né, de todos os espectros ideológicos. Entretanto, há aqueles que aceitam, que confirmam, e há aqueles que não aceitam e não confirmam. Também há aqueles que confirmam e não comparecem, né? Vou falar aqui notadamente o caso do Valdir Barranco, que foi convidado, porque eu tenho um respeito absurdo, né? E até admiro muitas das pautas que ele levanta lá no Parlamento Estadual. Confirmou conosco essa semana e, entretanto, pisou na bola. Essa aqui é a expressão, não tem outra, não é? Eu lamentei muito, não deu muita satisfação, pedi para o assessor falar qualquer coisa assim. E eu conversei com ele pessoalmente, encontrei com ele lá, encontrei com ele numa instituição dessas aí, e aí ele confirmou comigo que viria. E não veio, não deu satisfação nem nada, nos sentimos desprestigiados e desrespeitados. Entretanto, a recíproca não é verdadeira, porque o respeito que eu e que nós temos pelo senhor é muito grande, caríssimo deputado Barranco. E assim, só continuando o meu raciocínio, é que a gente convida todos, não é, no âmbito da Câmara e do Senado também, os 3 senadores, os 8 deputados federais, todos. Tem uma outra aí também, a deputada Busetti, que a gente convida sempre. Sempre tem um argumento que não vem, não pode, não sei o quê, não sei o quê. E a gente gostaria muito, até porque a gente sabe da importância que ela tem, ainda mais com o trabalho que vem desempenhando, tem muitas coisas importantes que ela defende, tem inclusive tido êxito no âmbito do Senado Federal, não é? Então, e aí os demais também, aqui os estaduais, idem, os vereadores, mesma coisa. Enfim, o programa Opinião existe há quase 6 anos e eu, honestamente, ainda que eu tenha minhas opiniões formadas enquanto âncora do programa, eu não tenho absolutamente nenhuma restrição a quem quer que seja. E quem vier aqui, mesmo que eu pense diferente, vai ser tratado com o maior profissionalismo, porque foi assim que eu aprendi. E eu seria incoerente, não é, se eu tratasse qualquer pessoa de forma áspera, o que não me impede de perguntar, né, de questionar, porque perguntar não ofende. Então, é porque assim, eu tenho sido questionado de forma direta e às vezes indireta. Tem muita gente que é tão covarde que não fala para mim, na minha cara, por que, Paulo, você não traz aí outros, né? Eu não tenho nada com relação a isso, não tem nenhum tipo de, né, não tenho predileção, vamos chamar assim, de trazer A ou B aqui ao programa. Convido todo mundo que tiver relevância, até porque o programa que a gente faz aqui, o programa que eu apresento não é para mim, é para você, que é o telespectador, que em última análise é da direita, da esquerda, do centro, de qualquer parte, ou de partido nenhum, ou de espectro ideológico algum, não é? Então, eu penso nisso, me coloco no lugar do outro, né, que está assistindo lá. Entendeu? Eu queria só deixar isso muito bem claro, porque eu não aguento uma moagemzinha que vem, um conversa aqui, outra conversa lá, deixar isso muito claro aqui. E hoje o deputado Medeiros, que sempre tem aceito ao convite do programa Opinião aqui na TV Pantanal. Tem pessoal também que é da direita, do chamado espectro ideológico da direita,
CGPL ou outros aí, que também fazem moagem, não tem muita predisposição de vir. E eu lamento muito, mas respeito, acima de tudo respeito, porque ninguém é obrigado a vir também, né? O espaço é para vir falar conosco. E quando eu falo conosco, é principalmente com você, que é o telespectador e que na ponta é quem vota, não é? Então, os políticos propriamente devem satisfação a você, que é o dono do voto. Então, o Medeiros está chegando, segundo ele, né? O deputado Medeiros. E a gente vai aguardar, então, para a gente conversar um pouco sobre as pautas dele e também as pautas que estão efervescentes lá em Brasília. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Razão maior do programa que a gente apresenta e faz com muito carinho aqui no nosso programa Opinião, de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. Muito obrigado por você fazer o programa acontecer sempre de segunda a segunda. Né? A gente também está querendo, eu estou convidando outra pessoa também que é difícil, é o glorioso Otaviano Pivetta. Estou falando com ele sempre, ele fala que vem e acaba enrolando e não vem, né? E isso porque quer ser governador. Vai ser por força da circunstância, né? Porque se de fato o Mauro Mendes sair para o Senado, ele deve assumir, mas depois vai tentar a reeleição. Então tem que saber lidar com a imprensa, né? Especialmente com a imprensa saudável, e nós nos consideramos saudáveis, um gomo dessa laranja aí saudável. Então é importante que essas pessoas entendam isso, que a gente está aqui para somar, para levar até você a informação, e essa informação que a gente extrai diretamente da fonte, né? Que são os entrevistados que vêm aqui. Então, sempre que a gente faz isso, é pensando nas informações que a gente pode extrair desse entrevistado para que você possa se sentir contemplado com tudo que está rolando por aí, em todos os âmbitos políticos, quando vem autoridade policial de segurança pública. A gente está, por exemplo, no Setembro Amarelo, está com a pretensão de trazer muitas pessoas ligadas a essa área para tentar alertar, né, sobre essa, infelizmente, situação que é uma verdade, é uma realidade, que é a questão do suicídio, depressão e tudo mais. Dito isso, explicado isso, o Medeiros, José Medeiros, o homem de Caicó, está aqui já a postos conosco, deputado federal. Zé Medeiros, muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, que não por acaso é também um flamenguista, e isso me deixa deveras contente, porque é um dos meus, né? Eu vou lhe questionar, rapaz, o Medeiros chegou esbaforido aqui, porque esse trânsito de Cuiabá não está nada mole, não. Bom, tem CPMI, vou te perguntar sobre algo que aconteceu recentemente aí, que foi uma audiência no Senado com o Talhaferro, ex-assessor do ministro Moraes. Se aquilo que ele revelou lá, deputado Medeiros, me corrija aí se eu estiver falando bobagem, né? Não for grave, não for o suficiente para demover tudo que se está aí colocado, julgamento, que mais, tudo aquilo que houve, inclusive sobre a tutela do ministro Moraes, não é? Se isso não for capaz de acabar com tudo isso aí, o que será capaz? E eu gostaria de saber se a Lava Toga 3 não pode ser alvo de uma CPMI, é pouco provável, mas uma CPI, alguma coisa que possa, embora o senhor esteja como deputado federal, mas já foi senador também. Qual a opinião sua dessa situação toda que está acontecendo no país, começando por essa questão aí que foi revelada, olha que absurdo, foi revelada
pelo Talhaferro que havia um gabinete paralelo, os caras fizeram alteração criminosa de provas, aquele caso dos empresários lá, lembra, Luciano Hang e tudo mais, com um efeito retroativo, gente. Isso é tipificado como crime, por isso que eu falo que é algo criminoso. Se é criminoso praticado por alguém que tem a missão de zelar pela Constituição, o Congresso vai ficar de braços cruzados. Medeiros, boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, e a todos que estão nos assistindo. Situação gravíssima. Hoje me perguntaram, estava almoçando, chegou um grupo de pessoas perguntando, deputado, a quem podemos recorrer? Eu falei, em tese, ao Senado, mas no caso que estamos numa situação de total inércia daquela casa, não temos a quem recorrer. E nós estamos fazendo o quê? Estamos levando, eu devo levar até o final do mês, todas essas notícias ao Parlamento Europeu, estamos denunciando em todas as cortes possíveis, né? Já sabendo que pode haver aí uma represália do tipo que estão fazendo com o Eduardo, porque o Eduardo está lá não fazendo tão somente o que nós começamos a fazer em 2024, levando essas notícias todas ao EA e ao Capitólio e tudo mais. Mas é o que temos para recorrer, porque a situação ela chegou a um ponto que nos deixa assim, até sem palavras, porque você note que as conversas institucionais que haviam na época da Lava Jato entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro foram tomadas como uma quebra do rito ali da separação entre o juiz e o Ministério Público, eles diziam que tinha que haver, e simplesmente apagaram a Lava Jato do mapa. Serviu para tornar como o Moro um juiz parcial, e agora o que nós vimos ali, não, ali é um descalabro, você falou, faça provas, eu não gosto do professor Lorenberg, então, olha, dá um jeito, fica em cima dele aí, porque se ele tropeçar ali na calçada, a gente pega ele. Ou use sua criatividade. Ou use sua criatividade. Ou use a criatividade. Então, é muito grave, gravíssima essa situação. Nós estamos compilando, são centenas de documentos, o sujeito trouxe com provas, e não é qualquer um, era o diretor da perícia digital do TSE, sendo demandado para criar, ele e sua equipe, provas contra inimigos políticos. E não eram quaisquer provas, haviam provas robustas ali, todas checadas, e ele tomou esse cuidado, inclusive, né, de trazer, além dos áudios, além dos prints e tudo, tudo muito forte. Sabe aquela coisa do batom na cueca, aquele batomzão vermelho na cueca branca? É isso, né? Só para antes de chamar o meu amigo, você que citou Lorenberg, antes de chamá-lo aqui, eu só vou fazer mais uma perguntinha como rabicho dessa aí. Diante disso, Alexandre de Moraes deveria estar preso? Ou deveria ser preso? Não, naquele dia à tarde, se fosse para usar a régua jurídica que o ministro Alexandre usa contra os seus desafetos, ele deveria ter sido preso imediatamente, né? Mas usando só o ordenamento que deve ser usado, ele já deveria estar afastado totalmente e iniciado um processo muito robusto, com um futuro, sim, de visitar a cadeia. Professor. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu já disse isso 500.000 vezes e repetirei mais 500.000 vezes, porque é muito bom tê-lo aqui mesmo. Deputado, o senhor da Câmara Federal, da nossa bancada, é o que tem mais experiência de Congresso Nacional. O senhor foi senador, como muito bem disse o Paulo, é deputado federal no segundo mandato. Tem uma pesquisa aqui, deputado, que avalia os congressistas, o Congresso Nacional, com 3, 4 pontos que eu gostaria muito de um comentário do senhor. Essa pesquisa foi realizada no final do mês de agosto, né, e diz o seguinte: 35% dos entrevistados
consideram ruim ou péssimo o desempenho do Congresso Nacional e apenas 18% como bom, como ótimo. É abaixo do que foi em 2024, que chegou a 22%. Um outro ponto que aparece, 78% dos congressistas agem mais em benefício próprio do que na coletividade. E um terceiro e último ponto, deputado, 73% consideram os congressistas tratar melhor os ricos do que os pobres. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desta pesquisa. Eu penso que diante do Congresso que nós temos hoje, diante do que o Congresso está entregando para a população brasileira, está com uma avaliação muito boa ainda, né? Eu acho um absurdo hoje você ter duas casas que as suas decisões não valem absolutamente uma cibalena. E por que isso? Porque todos, mas eu digo 100%, da Câmara e do Senado não tem a mínima certeza se uma lei votada e sancionada pelo presidente da República vai valer ou não. Nenhum dos congressistas hoje lá, após uma reunião do Colégio de Líderes, tem a certeza de que aquela decisão, que outrora, quando era tomada, era certeza de que ia valer ali no plenário, vai valer ou não, porque depende se vai receber, se o presidente da casa vai receber um telefonema de algum ministro do Supremo ou não. Então, as duas casas hoje não têm autonomia nenhuma e simplesmente, é duro o que eu vou dizer aqui, porque eu lamento muito estar justamente nessa época do Congresso Nacional. Talvez seja a pior parte da vivência do Congresso. Hoje, as decisões lá, qualquer ministro, na decisão monocrática, pode simplesmente apagar uma lei do mapa por qualquer justificativa. Não precisa nem ser legal. Então, por exemplo, um ministro pode dizer, não, isso aqui não vai de encontro aos interesses da sociedade, ou então pode até alegar questões orçamentárias. Fiquei sabendo, por exemplo, que os ministros hoje... fiquei sabendo, não, todo mundo viu. Por exemplo, quando da votação do piso dos enfermeiros. O ministro deu uma justificativa que não cabia à corte fazer aquilo. E eles fazem. Por quê? Porque os ministros entenderam que hoje há um presidencialismo de coalizão e quem está no topo dessa coalizão é o Supremo, e que o Supremo cabe definir os rumos. O próprio ministro Flávio Dino disse, acostumem-se, esse autoprotagonismo veio para ficar. E as duas casas se aquietaram e hoje o ministro define emenda, como é que é, vai emenda, vai valer emenda, não vai valer, se vai ter... E toda hora chega uma ameaça lá, olha, se fizer isso, vai ter emenda, se não fizer isso, corta-se as emendas e fica. Então, uma casa que se porta dessa forma e recebe 35% ainda de aprovação, é uma aprovação grande. Não, desculpe, deputado, é 18%. 18%, mesmo 18%, ainda é muito. Está dizendo que 18% ainda é muito. Ainda é muito. Diante de toda a pouca produtividade. É uma casa que não se respeita, não respeita o seu eleitor, não respeita o voto que recebeu. Então é lamentável hoje a gente ver o que está acontecendo. Falar em casa, tem um assunto aqui que veio à tona essa semana. Queria que você desse até o seu próprio argumento, né? O seu nome voltou a constar aí nessa questão lá na comissão de ética, né? E eu gostaria que o senhor dissesse que lá no Conselho de Ética, o senhor não voltou a constar, juntamente com outros, que o senhor dissesse aí qual que é a sua avaliação disso, o senhor que é acusado aí de quebra de decoro contra... um episódio envolvendo o Ivan Valente, qual que é a sua expectativa para o trâmite disso? Bom, o pessoal tem uma fixação especial comigo, então... todo ano, quando eu chego no Congresso, é sempre assim, eles me colocam no Conselho de Ética.
talvez o que eu fale deles não desagrade bem. E eu digo, o pessoal não produz nada, não apresenta nada de positivo para o país, nada que eles falem em discurso é para construção. É um partido que a maioria dos seus membros vivem da detração, do desgaste e de destruir a honra dos colegas e a do colegiado todo. Eles vivem assim, vivem de protocolar ações no Supremo sobre matérias que eles perdem e vivem da confusão, sobem lá para xingar os outros o tempo inteiro. E eu fiz uma retorção de uma fala do Ivan Valente. Eu disse que tinha gente muito valente na tribuna, mas que vivia de destruir os outros, e que essas coisas mostravam que nem sempre você envelhecer significa que isso lhe torna uma pessoa melhor. Arrematei dizendo que os canalhas também envelhecem. Essa frase não é minha, essa frase já foi dita por tantos parlamentares, já foi dita por Tancredo, por Brizola contra Carlos Lacerda, já foi dita pelo próprio presidente Hugo Mota contra o próprio Ivan Valente. E eles me colocaram lá no Conselho de Ética, vou me defender, obviamente afirmando o que eu já falei para ele na tribuna, porque ele não usou o que eu ouço desde pequeno é o seguinte: respeitar os mais velhos e ouvi-los, porque geralmente daí vem boa experiência. E a maioria das vezes é assim. Mas tem certos indivíduos que não. Ele vai ficando mais velho, vai ficando pior na parte da canalice. O senhor se acha respaldado pelo artigo 53 da Constituição? Isso já foi uma certeza lá. Hoje é uma mera... Mas não pode ser uma letra relativo morta. Se existe... Existe lá. A literatura está dizendo isso, aí tem gente, eu escuto absurdos, relativizar, mas não é bem assim, não permite isso, não permite aquilo. Está escrito lá, e ainda puseram uma palavra chamada quaisquer. Quaisquer é quaisquer. Aí não estou entrando no mérito, se está certo ou não. Ali depende. Por exemplo, o Janones, ele faz o diabo. O diabo lá. Agora mesmo está suspenso lá, ganhou uns dias de suspensão, mas vai voltar e ele continua, criou até um perfil fake que ele faz o diabo e tudo pode. O Glauber está lá, estapeou, me deu um soco no plenário, deu um soco numa outra pessoa lá e vai continuar, porque eles podem tudo. Olha só, vamos para o intervalo comercial. Quero chamar antes sua atenção, porque vem aí no dia... Você não pode perder esse evento, rapaz. Olha só, Projeto Viva o Seu Bairro, dia 13. Vai estar visitando aí lá a comunidade do Jardim Mossoró, ali na região do Cochipó, sabe? O evento será lá no mini estádio do bairro, a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos, por ordem de chegada, viu? Criançada pode brincar à vontade lá na área Kids, também de graça. E a noite cultural traz o lambadão da banda Real Som, também a dança do grupo Siriri Coração Atalaiense, Sander e Felipe, DJ Ricardo Martinelli e a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. Não esqueça de preencher o seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios num total aí de R$4.000. Moradores dos bairros Coab São Gonçalo, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Canaã, Residencial Cochipó, Jardim Comodoro, lá do Parque Georgia também, lá do Santa Terezinha. Todos são nossos convidados. Viva o seu bairro, mais serviços, participação e cidadania. Não perca, é sábado, dia 13, a gente se encontra lá. A gente volta num instante só. Pois bem, não falei que era rápido? Então estamos de volta já aqui. Nós estamos entrevistando aqui o deputado Medeiros. Vou correndo aqui para o GD, que é o Gazeta Digital.
uma articulação liderada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que é do Republicanos, lá da Paraíba, poderá convencer a bancada federal de Mato Grosso a mudar o seu posicionamento aí e votar para derrubar o veto do presidente Lula do PT, que barrou o aumento de 513 para 531 o número de deputados federais. A Gazeta apurou que a atual coordenação da bancada federal, a atual coordenadora, que é a Coronel Fernanda do PL, que ficou brava esses dias aí com a Leila do vôlei, ela buscou realizar uma reunião entre os 8 deputados federais e também os 3 senadores aqui do estado de Mato Grosso, para que juntos pudessem, então, tomar uma decisão conjunta sobre o tema. Os argumentos colocados apontam que o aumento de 8 para 10 parlamentares aqui no estado de Mato Grosso, o estado teria aí R$1 bilhão a mais por ano, fruto aí das emendas parlamentares e individuais e também de bancada. Outro ponto de convencimento é de que o aumento de representantes poderia ajudar o estado em votar projetos de seus interesses. A reportagem, então, conversando com a Coronel Fernanda, ela disse que ela admitiu a movimentação aí e deixou, então, a entender que os benefícios ao estado, esses benefícios poderão mudar o voto, já que ela já foi contra, então, essa criação aí de mais cargos. Ela diz o seguinte, aspas, eu pedi essa avaliação aí para ver se realmente Mato Grosso poderá ganhar R$1 bilhão a mais, porque aumento de custo não terá, já que o projeto que aprovou garantiu que o orçamento continuará o mesmo. Dá um clique aí no GD, que é o Gazeta Digital, você vai ver mais sobre a fala da Fernanda, Coronel Fernanda, e mais outras notícias que você acompanha no www.gazetadigital.com.br. A deixa foi colocada aqui, eu não posso, então, passar batido sem perguntar para o Medeiros, que é um dos 13, um dos 11, né? 8 mais 3? 11. 13. Deus me livre agora. Então, e aí, deputado, você participou dessa reunião, você está ciente disso, sobre a questão do aumento? É isso mesmo que a Fernanda falou, ou o senhor acha que aqueles que entendem que são contrários, que eram contrários, vão se manter contrários? Olha, é uma escolha de Sofia, né? Primeiro que é muito ruim. Não é assim que a Constituição prevê ali. O que se espera é o seguinte, quem perde população tem que perder também representação, porque senão não pode dizer que é proporcional. Agora, nós ganhamos população e aí quem perdeu fala, não, eu tenho que manter também. Agora, é aquele negócio, nós além de perder, de ficarmos com o ônus de ter que arcar com mais recursos para manter o aumento da população, ainda temos aí a possibilidade de perder recursos. Então está aquela decisão, a bancada não está definida ainda, vai ter mais reuniões, porque a Coronel Fernanda ficou de fazer esses levantamentos. De fato, não mexe no duodécimo, o duodécimo continua o mesmo, vão ter que fritar o aumento dos deputados, vai ter que fritar o porco na própria banha. Agora, o problema é esse precedente que se cria, porque a pergunta que a gente tem feito lá é o seguinte, então cada vez que a população aumentar, vai se aumentar e daqui a pouco nós vamos ter quantos? 1.000 deputados, 2.000 deputados? Como é que fica isso? Então, um troço muito ruim. Olha, já veio assistir o Auto da Compadecida, quando o Chico falava, coisa sem jeito.
É difícil, não tem uma coisa definida. Agora, por outro lado, ficar com o ônus de você dar um prejuízo para um Estado que já recebe pouco, dar um prejuízo de 1 bilhão por ano, também é outra dificuldade. Então, vamos ter que ponderar lá. Eu votei contra e agora nós estamos com esse abacaxi na mão para poder descascar. Então, você não sabe se manterá o voto negativo, votando contra, ou se pode mudar de... Está tudo aberto lá, porque a Coronel vai levantar os números e vamos ver como é que vai ficar. Agora, o desgaste político já está dado. Já foi dado, com certeza. Né? E a opinião pública, ainda mais em véspera de eleição, ano eleitoral. Aumentar para 531, já não está funcionando 513, aí vamos aumentar mais. O Lorenberg trouxe aqui uma pesquisa assustadora, você já imaginou com mais ainda deputados lá. Professor, por favor. Deputado, vou aproveitar exatamente essa deixa aí para ouvir do senhor como que está as negociações entre as candidaturas, sobretudo majoritária, deputado, para 2026, dentro do PL. O senhor falava antes, talvez continue falando, mas é uma pergunta, não é uma afirmação, que será candidato ao Senado. Mas e as negociações? Porque existem 2 suplentes que podem vir de uma abertura para outros partidos compor com o senhor, na chapa do senhor. Existe também a questão do governador. O Wellington Fagundes está firme, ele esteve aqui conosco, não chegou a falar publicamente, mas nos bastidores ele chegou a afirmar que é sim candidato em 2026. Mas também tem a figura do vice-governador. O senhor, que é um dos grandes líderes do PL, como que estão correndo essas negociações? Tá todo mundo ficando rouco de ouvir, né? Porque daqui para... Esse período eleitoral se antecipou bastante dessa vez. Praticamente terminou as eleições de prefeito e já começou, né? O fato é que nós estamos, sim, com esse intuito, continua o intuito, esse é um projeto de praticamente sobrevivência da direita, que é apelidada de bolsonarismo, né? No Brasil, de fazer uma remodelação no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro tem dito, olha, me dê a maioria no Congresso e na Câmara que a gente muda esse país. E de fato, porque a gente está acabando de ver que sem um Congresso ativo, o país entra nessa dificuldade que está. E o PL quer fazer, no mínimo, um senador a cada estado. Aqui nós estamos com a pré-candidatura firme, trabalhando, do PL, e a construção dessa parte majoritária é até de menos preocupação do presidente Jair Bolsonaro, porque ele está interessado em Senado. Então, daqui para frente, vai ser assim, a dança das cadeiras, né, vamos dizer assim. Nós temos um desafio muito grande para formar a chapa de federal também, porque nós temos uma demanda muito grande de candidatos. Se houver uma composição, por exemplo, com o grupo do governador Mauro Mendes, sendo o grupo juntando todo mundo, isso aí vai provavelmente haver uma adequação muito forte ainda nessas cadeiras estaduais, de federal, né, podendo até mudança de partido. Então, não dá para a gente falar nada até agora, porque está tudo aberto, né? E como eu disse da outra vez, eu estou deixando essa batata quente aí para o presidente estadual descascar, né? E estou cuidando de construção da minha pré-candidatura ao Senado. Ô Medeiros, a sua pré-candidatura ao Senado, ela, com essa situação do Bolsonaro, se for ratificada, a gente já sabe, né? É o tipo de julgamento que a gente já sabe o resultado. Se o Bolsonaro, com o Bolsonaro preso, o processo eleitoral de 2026, ele, com essa matemática prevista pelo PL, aí, de eleger um senador por estado, ele já publicamente defendeu o seu nome para o Senado aqui em Mato Grosso, fica prejudicada e perde musculatura. Como é que você pretende lidar
se acontecer isso que a gente está prevendo que vai acontecer aí. Eu acho que Bolsonaro solto é um bom cabo eleitoral. Bolsonaro solto e sem ser candidato à presidência é um bom cabo eleitoral. Preso, ele vira general. Pessoal, você vai ver, por exemplo, nós vamos ter agora dia 7 uma manifestação em todo o país. Realmente as pessoas estão indignadas com tudo isso que está acontecendo e muito mais ainda vão ficar com vontade de mudar o Senado, porque sabe que tudo isso que está acontecendo é culpa do Senado, que não tomou providências. Antes do intervalo comercial, dá tempo de fazer mais uma perguntinha aqui. Eu queria, olha só, saíram algumas pesquisas recentemente aqui no âmbito do Estado prevendo 2026. Você disse ainda que está meio estranho, muito cedo, não sei o quê, mas enfim, tem a sua pré-candidatura colocada, como tem também a dos seus oponentes direto. Um deles é o governador, depois tem Janaína Riva, ambos pontuaram nessa última pesquisa muito bem, não é? A pergunta que eu faço, você estando em Brasília e vindo para cá efetivamente nos finais de semana, você não perde muito tempo, muito chão para ir correr atrás de voto, fazer política, ir nas bases, porque lá onde que tá, nas bases é onde que estão os votos, né? Para que você possa se garantir firme no processo todo, com ou sem Bolsonaro, se manter firme aí, competitivo, porque aqui está todo mundo andando já, todo mundo percorrendo trecho. Tá, eu tenho visitado os municípios e só vejo o rastro, né? O trieiro. O trieiro, a fumaça. A fumaça do povo que já passou por lá. Mas faz parte do pacote, né? Quem está em Brasília tem mais esse obstáculo, né? Mas hoje também você tem a possibilidade de se comunicar através da rede, né? Das redes sociais. E a gente tem buscado se comunicar. Aí, assim, vai da competência, né? Quem se comunica melhor se dá bem. Por exemplo, nós temos alguns casos de sucesso aqui em Mato Grosso. Nós temos Abílio e Cláudio, comunicam como ninguém. A Flávia, por exemplo, é um fenômeno que surgiu com as redes, né? Eu não sou nem um craque como eles, mas procuro passar o recado também para fazer chegar às pessoas. E, óbvio, você une isso aí, um pouco do digital, um pouco do analógico, né? E vai tocando. Agora, os que já estão aqui, tem mais, por exemplo, a Riva e o Mauro, eles têm mais facilidade, porque estão aqui próximo. Ok, a Riva é bom. O que não deixa de ser verdade, né? É a deputada Janaína Riva. Olha só, eu vou para o intervalo comercial e a gente vai continuar. Tem a questão ainda para a gente falar sobre a anistia, tem um monte de assunto. Lorenberg tem um catatal de perguntas. Aguenta aí que o Medeiros está aqui. A gente volta já já. Um instante. Vazou aí, mas a gente está conversando no intervalo aqui, o deputado Medeiros, aí a gente acaba agarrando na conversa aqui e acabou o intervalo comercial, mas sim, a gente voltou aqui ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião com o glorioso José Medeiros de Caicó, o deputado federal do PL aqui, que é também pré-candidato ao Senado, acabou de reafirmar aqui, ó, está firme nessa batalha, nessa missão aí. Professor Lorenberg, por favor. Deputado, o senhor, Rondonópolis, não apenas o município de Rondonópolis, mas a região de Rondonópolis sempre teve representantes na Câmara Federal, sempre teve. E o senhor saindo para o Senado, o Hélito Fagundes vindo para o governo do Estado, se bem que o Hélito Fagundes está na metade do mandato de senador. Sobrou entre aspas, não tem nada contra, não, o Rodrigo Dazaelli, o único do PL, pelo menos o que eu posso observar, o senhor me corrija se eu estiver errado, o Rodrigo Dazaelli, para vir para uma candidatura à Câmara Federal, para manter a cadeira lá daquela região de Rondonópolis.
O senhor, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem, o senhor não considera um número muito pequeno de candidato daquela região de Rondonópolis? De fato, nós já tivemos uma vez 3 deputados federais, né? E certa feita, 3 senadores. Exatamente. Os 3 senadores do estado eram de Rondonópolis. Na última vez nós tivemos ali, era eu, Adilto Saquete e Bezerra. Éramos 3 deputados federais também. Então, agora está aí com a responsabilidade do Rodrigo de manter pelo menos uma cadeira lá, se não sair nenhum outro candidato por algum outro partido. Eu queria agora voltar aos bastidores. Eu queria falar sobre o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante. Ele disse, acho que foi hoje, já admitindo que esse projeto da anistia, mesmo com o consenso que está se desenhando por lá, é improvável que seja votado antes do julgamento final do Bolsonaro, não é? Eu queria a sua avaliação sobre isso e se você acredita que poderemos ter algum tipo de mudança nisso, que na minha opinião, pelo menos, já está líquido e certo, não tenho que... Até falta só saber a dosimetria, que na minha opinião também será a maior que eles puderem dar. Mas sobre essa questão que falou aí o Sóstenes, não frustra, eu sei que está bem em cima, mas não frustra um pouco a expectativa de muita gente que esperava já ter um antídoto para aquilo que vier do julgamento? Na verdade, a gente esperar é sempre bom, né? Mas o que a gente está vendo ali, assim, hoje muita gente ficou brava com o Valdemar da Costa Neto, porque ele disse, olha, a nossa esperança é o Trump. Na verdade, o que está ainda fazendo com que esse projeto da anistia esteja ali é um pouco de salvo-condutos de alguns ministros que pensam o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado aqui, se o Trump começar a apertar, a gente condena aqui, vocês, para salvar a barra aí, faz anistia, o presidente não veta e a gente não mexe. Se o Trump não apertar de lá, não vota anistia e condena na máxima pena e toca o barco. Mas vai depender de quanto o Trump apertar os parafusos lá. Essa que é a grande verdade. Porque o Congresso ali é o seguinte, tem 2 interesses. Tem uma ala que não quer que seja aprovado de jeito nenhum, que é a ala do Lula e da parte do STF, né? Porque eu já misturo tudo num bolo só, porque virou realmente tudo político, né? Então, e tem outra ala que não quer, que quer uma espécie de anistia light, né? É uma anistia sem Bolsonaro. E anistia não existe isso. Ou você anistia ou não anistia. Esse projeto, por exemplo, é meu, esse projeto da anistia. E eu coloco lá, a partir de que começou, quem tiver arrolado nessa coisa, eu não pus lá, ó, fulano e o Beltrano. Quando a gente fez esse projeto, eu coloquei a todos que a partir de... Isso foi em 2022, não tinha negócio de golpe, não tinha Bolsonaro, nem se pensava em Bolsonaro condenado. E eu coloquei lá para todos que tivessem. Eu coloquei esse projeto, ele foi a pensada do Major Vitor Hugo, que não está mais na Câmara, mas o fato é assim, lá o projeto não diz assim, mas eles querem recortar e fazer assim, ó, anistia fulano, Beltrano não, cicrano não, é de acordo. Isso aí nós não vamos aceitar e também para o que eles querem fazer, que é para fazer um gesto ao Trump, também não faz. Ou anistia ou não anistia. Então, nesse caso, eu vou ter que assumir aqui, falar, olha, nós estamos dependendo de outro país, da questão geopolítica, de os interesses. Concordo, então, com essa tese de que depende muito lá dos Estados Unidos, lá, né? O Trump tem, evidentemente, vez ou outra, feito as sinalizações, assim, mas eu acho porque muita gente acha tímido. que é por causa de Bolsonaro, por causa do Eduardo. Não é questão geopolítica. Reagan dizia, entre países não existe amizade, existem interesses comerciais. O que o Trump está vendo aí é o seguinte, a China avançou bastante, está nos portões lá, está no México, está dentro do próprio Estados Unidos, a China já avançou, e ele quer simplesmente limpar a China daqui e ele acha que
Lula e tudo, enfim. Outro jogo. A CNI, inclusive, levou até lá, levou porta na cara, não é? Um grupo de empresários. O Geraldo Alckmin, segundo o Palácio do Planalto, continuará, olha só que absurdo, continuará sendo o porta-voz, sendo que tudo que ele consegue levar, inclusive das ligações que tenta fazer, não é atendido, né? E porque o governo já americano deixou claro que não quer papo. Eu fui lá, nos 2 últimos meses, eu fui 2 vezes lá. Tenho acompanhado isso, porque desde 2024 que eu estou nesse processo, fomos na OEA, temos visto, e eu tenho acompanhado isso aí. Estive lá com o Eduardo nos 2 últimos meses, tenho acompanhado as questões de perto, e eu consegui entender muito bem o que está rolando e que ouvi os próprios interlocutores lá do governo norte-americano, gente do governo americano dizer que não vão atender eles, não vão fazer nada enquanto o Brasil não se... Obviamente que eles colocam em questão liberdades e tal. Só que você falou aí que não tem nada a ver com o Bolsonaro, e eu já penso um pouco diferente. Aquela carta do Trump, na primeira linha já falava de Bolsonaro. Não, não tem dúvida. A cereja do bolo é Bolsonaro. O que eu estou dizendo é que não é o grande amor. Se fosse só pelo Bolsonaro, é possível que eles não tivessem se manifestado. Você está entendendo? É pela questão geopolítica. O problema é geopolítico e assim, o Lula é inimigo, o Bolsonaro é um aliado. Então é o seguinte, estão tirando um cara que pode ser aliado do jogo político e deixando só um pró-China. Eu não vou aceitar que a China faça isso. E eles consideram STF e governo Lula um ente pró-China, é isso. Aliás, por falar nisso, foto mais bizarra aquela que foi veiculada ontem e hoje, não é? Daquela turma toda lá na China, lá com Xi Jinping. Daqui do Brasil, quem estava lá? Celso Amorim. E escondidinha lá atrás, quem que estava? Dilma Rousseff, não é? Uma foto que nos envergonha quem é presidente de banco, querida. Quem é anticomunismo, né? A gente fica... Como foi vergonhosa aquela do Lula também lá na Rússia, lá, naquele evento que tem mais ou menos 45 dias, mais ou menos, que aconteceu lá. É vergonhoso do ponto de vista de quem olha, né? Depende de quem olha, né? Porque os próprios, verdade, os esquerdistas... Eles vibram com aquilo. Vibram. Professor Lemberg. Deputado, o senhor vive o dia a dia do parlamento. Eu fico analisando de fora, embora lendo atas das sessões do parlamento. Mas eu fico de longe. O senhor vive o dia a dia dentro do parlamento e nos bastidores. Eu já ouvi, deputado, e o senhor me corrija sempre, eu já ouvi que o Centrão não está nem aí para a figura do Bolsonaro. O papel do Centrão, o trabalho do Centrão é deslocar-se do ex-presidente. O senhor ouviu alguma coisa nos bastidores, no Congresso Nacional, a respeito disso? Ou o que eu estou falando não passa de bobagem e de blá, blá, blá? E eu emendo nisso aí. Tem havido traidores do Bolsonaro, esses que estão no Centrão, até ontem diziam que eram Bolsonaro Futebol Clube, mas que hoje, né, seu Tarcísio, mas que hoje estão aí com os olhos esbugalhados no processo do ano que vem, sem Bolsonaro? Na verdade, é assim, o Centrão é um leão no quintal, né? Satisfeito, ele guarda a casa, com fome ele engole o dono. Isso serve para qualquer um. Por exemplo, agora eles não estão satisfeitos, já desembarcaram do governo Lula. Tão pró-Bolsonaro? Não, o Centrão não é nem pró-Lula, nem pró-Bolsonaro, nem pró-Tarcísio. O Centrão é pró-sobrevivência própria, né? É para o seu próprio benefício, como dizia Garibaldi Alves. Mas veja só, nesse momento, eles estão, eu diria, estão do centro para a direita do que do centro para a esquerda. Por quê? Tudo que o Centrão não quer é bancar essa briga do Lula com os Estados Unidos. O Centrão gosta de Disney, o Centrão gosta de viajar, eles não querem se aliar a essa perigosa briga que o Lula pegou, que eles avaliam o seguinte, olha, o Lula está brincando com coisa séria, o cara de lá já mostrou do que é capaz e a gente não quer. Então eles estão tirando o time de campo
e ficando ali para ver, né? Dependendo eles correm, dependendo eles voltam. É assim. E já preparando também o cenário eleitoral. Então tem parte do Centrão fazendo o projeto Ratinho Júnior, tem parte forçando muito, inclusive quer forçar Bolsonaro a declarar, olha, o candidato é Tarcísio, outros ali na esperança de apoiar Zema ou Caiado. Então estão tudo na expectativa. Eu diria que eles tiraram o time de campo ali, que eles saíram para fora do campo e estão esperando ver como é que se aguarda. Estão esperando o julgamento, estão esperando tudo para ver como é que eles se acomodam. É verdade que o Bolsonaro teria garantido ao Tarcísio o apoio em troca da anistia aprovada? Por exemplo, republicanos comprando a briga, o Tarcísio como entrou de fato nessas negociações aí, mas com aquela condição de que se mantenha a inelegibilidade do Bolsonaro. Mas teve essa conversa aí de apoiamento? Olha, com ele incomunicável, todo mundo vende a história que quiser, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conversar com pessoas que tinham tido com ele algumas horas antes e perguntei isso e falaram, não teve nada dessa conversa. Então é possível que o próprio Tarcísio, se for perguntado, negue. O próprio Tarcísio já disse, ele jamais sairia candidato a presidente se não tivesse total apoio do Bolsonaro e tal. E Bolsonaro por exemplo, isso conversei com o Eduardo, conversei com várias pessoas, ele não passa pela cabeça dele não disputar 2026. E nem pela cabeça dele e nem pela do Trump. Então, eu acho bastante robusta essa tese de Bolsonaro candidato em 2026. Até porque eu também penso que assim, e acho que se o Bolsonaro tiver que apoiar alguém, apoiaria a Michele. Não porque... Aliás, vai estar sexta-feira que vem aqui em Mato Grosso. Ela está viajando bastante aí. Teve com o Tarcísio ontem. Tá, né? Ela está bem... E essa roubalheira do dinheiro dos velhinhos, dos aposentados, eu vi o Medeiros espumando raiva, não integra a CPMI, mas estava lá questionando e indignado com a situação que está acontecendo em Brasília, não com o que está acontecendo em Brasília, mas com o que está havendo, né, de roubalheira, porque o dinheiro foi roubado, quem está pagando, segundo a decisão do governo lá, somos nós mesmo. Como é que você está vendo isso aí? Nós podemos sonhar que isso vai terminar, não em pizza, mas com algum tipo de encaminhamento? Olha, pela primeira vez já não terminou em pizza e ainda bem vai terminar com grandes problemas para os ladrões. O INSS sempre foi visto como um pote de ouro a ser dilapidado e não é de hoje, né? Georgina já até morreu, né? E quando o Bolsonaro entrou, assim que ele entrou, ele criou dentro da CGU uma diretoria específica para a questão da Previdência. E foi a partir da criação dessa diretoria que começou-se toda a investigação. Já no começo do governo, descobriu-se quatro instituições que estavam nessa roubalheira, suspendeu esse pessoal. O grupo de trabalho foi ampliado com o Ministério Público, Defensoria, e as coisas caminharam. Esse grupo sugeriu a criação da MP 871, mas os interesses eram muito grandes. E eu descobri por quê. Porque os valores são exorbitantes. Ali tinham associações antigas, por exemplo, o caso da Contag, que está há mais de 30 anos, assim como associações mais novas e até associações fantasmas. Os caras entregavam documentos perfeitos, passavam pelo crivo, daí a pouco descobriu-se que havia associações ali com 400, 500 mil aposentados. Bom, essa foi a ponta do iceberg, 6 bilhões de reais de prejuízo para os aposentados, mas aí descobre-se outra maior, que não se tratava só. Bancos, pasme, professor Lindbergh, bancos, desses que a gente trata aí no dia a dia, são mais de 70 bilhões, eu fiquei abismado, eu estava vendo a documentação, não terminei de ver, porque é calhamaço, com empréstimos calhordas, dá nos nervos, porque é o seguinte, e não se trata de lado político, aqui é ladrão na veia. Eu tenho dito lá para todo mundo, falei, gente, para de querer falar assim, o roubo é do Bolsonaro, é ladrão. Não tem ladrão de esquerda ou de direita, ladrão é ladrão. O que ocorre? Os caras faziam um empréstimo
Olha a calordagem. Um empréstimo, por exemplo, de R$400 no olerite de um aposentado. Aí descontava em suaves prestações, vamos lá, de R$37 ou R$40, né? Aí o empréstimo subia lá, ele ia pagar em torno de 720, vamos dizer. Estou dando aqui uma hipótese. E mais um descontinho lá de uma associação de 30 e poucos reais. Então, R$70 no olerite do aposentado. Isso de milhares e milhares de aposentados. Então, durante o governo Bolsonaro, foi uma luta intensa. Inclusive, foi criado no governo Bolsonaro, tem o canal 135 do INSS, foi criado um espaço para que as pessoas pudessem denunciar. E aí foi colocado a legislação. Mas o que acontece? A maioria dos deputados petistas são apoiados por essas associações sindicais e altamente ligados. Então a pressão ali dentro foi muito grande e acabou se derrubando em 2022 uma das chaves ali que ajudaria a quebrar isso. Bom, e em 2023, quando o Lula assume, essas associações entraram de peso. E aí explode as coisas. Aí vai dizer assim, começou em 2019, bom, o PT usa essa narrativa muito boa, começou em 2019. Na verdade, nós fomos avaliar, tem roubo de 2005, tem de 2010, o negócio vem de longe que os aposentados vêm sendo tongados. Faz horas, faz tempo, faz muito tempo aí, mas cada um com a sua... O trem explodiu mesmo em 2023 para cá, isso os gráficos mostram. Deputado, eu não tenho mais tempo, eu tenho que encerrar o programa agora. Muito obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a posto para vir informar. Sempre que tiver demandas lá, vindo para Mato Grosso, dá um pulinho aqui que a gente faz questão de atualizar todos sobre a sua atuação parlamentar lá em Brasília. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço e só para fechar esse negócio que eu disse lá na CPI, eu citei o filósofo Mão Santa que dizia, o PT... Quando não está mentindo, está roubando. Quando não está roubando, está mentindo. E quando está no governo, rouba e mente. Uma boa noite. É isso aí. Um abraço para o Edi também, que deu uma força para a gente, assessor de imprensa, não é, do Medeiros, do Orenberg. Até segunda-feira, não se esqueça do 7 de setembro no domingo. A verdade, nós temos 7 de setembro, gente, o dia da independência. Dia da Independência. Lembrou bem. Reflexão do país. Tem um movimento chegando aí, tem um movimento popular dia 7 de setembro. Exatamente, o professor Lemberg lembrou bem. Ainda bem que ele lembrou, que não ia esquecendo. Olha só, 7 de setembro, não esquece, rua. Olha só, Opinião segunda-feira, entrevista ao secretário de Estado de Educação, Alan Porto, ao vivo aqui na sua TV Pantanal. É isso. Até lá, bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.